Graça e paz, querido. O livro de Neemias, no capítulo 1, vai falar a respeito de um momento em que Neemias está sendo preparado para ser o restaurador dos muros de Israel. Fala do período do cativeiro babilônico, onde 70 anos Israel foi levado, está debaixo de uma vergonha, debaixo de um juízo de Deus, por conta das desobediências e se afastar de Deus. E Neemias, ele vai se compadecer. Eu creio que Neemias ouviu muitas vezes relatos de como estava a cidade. Mas nesse momento agora, Neemias é constrangido. E no capítulo 1, versículo 11, no finalzinho do versículo, tem uma frase que me chama a atenção, que diz o seguinte: e era eu copeiro do rei. E era eu copeiro do rei. Escolas de Deus. Escolas de Deus. Neemias podia ter sido levado para vários lugares da Babilônia, né? Quando o povo foi cativo, houveram pessoas que ficaram cativos no país, na nação, em Jerusalém, ficaram cativos ali. Houveram outros que se dispersaram, que fugiram, e que fugiram por meio de outras nações. E houveram outros que foram levados para a Babilônia, como Daniel, né, e seus amigos, Mesaque, Sadraque, Abednego, Daniel, que botaram o nome de Beltesazar. Então houveram pessoas que foram levadas, pessoas que ficaram cativas na terra, e pessoas que fugiram, que dispersaram, né? E Neemias é alguém que é copeiro do rei, né? Essa frase me chama a atenção. E era eu copeiro do rei. Escolas de Deus. A escola de Deus para Abraão foi a esterilidade. Abraão era avançado e ele e sua esposa eram estéreos. E chega um momento que o Senhor chama ele, em Gênesis capítulo 12, e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. A escola dele foi a esterilidade até esse tempo, e quando ele ouve que ele vai ser pai de nações, ele nem pensa duas vezes. A escola de Jefité foi a rejeição. Os irmãos disseram para ele: você não vai herdar junto com a gente aqui, você não vai ter herança aqui porque você é filho de uma prostituta. Não, você não tem direito aqui. Isso fortalece Gideão para buscar, faz dele um guerreiro, que depois de Israel vem buscar Jefité para ajudar, para socorrer contra os inimigos que estavam afligindo Israel. A escola de Deus para Sansão foi a traição. Dalila, né? Foi a traição, foi através da traição que ele se quebrantou, que ele foi humilhado, que ele sofreu e que ele fez a vontade de Deus. A escola de Deus para Moisés foi a casa de Faraó, foi o palácio de Faraó. Depois de Moisés ser tirado das águas, ser encontrado pela filha de Faraó, ele vai para lá e ali ele é treinado para ser aquilo que Deus quer. Em Faraó, ele é treinado para ser um general, para ser um combatente, para ser um administrador. Ele estuda nas faculdades do Egito. E depois, com Jetro, seu sogro, quando ele foge do Egito, ele é treinado no deserto, porque é onde ele passaria o resto da sua vida. Os 40 anos finais da sua vida, ele passaria conduzindo o seu povo no deserto, né? Então, as escolas de Deus. E Neemias podia ter ido para um outro lugar qualquer, mas Neemias vai ser copeiro do rei. E ser copeiro do rei era um lugar estratégico, era um lugar de acesso, ele tinha acesso ao rei. Ele escutava o rei falar de muitas estratégias, ele deveria participar de muitas reuniões servindo ali, e ele foi aprendendo como copeiro do rei, ele aprendeu muitas coisas. Como copeiro do rei, ele pôde pedir o material que ele precisava, ele pôde pedir carta para restaurar os muros. Então foi como copeiro do rei que Neemias teve a oportunidade de fazer aquilo que Deus queria que fizesse. Quem sabe você esteja em uma posição, vivendo alguns momentos,
em que você esteja questionando, mas de repente aí é a escola de Deus. Às vezes a escola de Deus são pessoas difíceis. Às vezes a escola de Deus é um tempo em que vivemos. Às vezes a escola de Deus é uma enfermidade. Às vezes a escola de Deus é um trabalho. Às vezes a escola de Deus é uma profissão que escolhemos. Deus tem seus lugares de treinamento. Então nós precisamos perceber. E às vezes a escola de Deus tem algumas fases, né? Tem a fase, às vezes, que é a fase teológica. É a fase onde as pessoas temem Deus, ouviu falar de Deus, mas ela não teve ainda um encontro genuíno, né? Como a criança que vai para a escola dominical, estuda os versículos, decora os versículos, diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então as pessoas às vezes, né, elas só têm o temor de Deus, elas só têm o conhecimento de Deus. Mas tem um período de treinamento em que vem o rema, que vem a revelação, né? Como houve para Isaías no capítulo 6, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ali ele viu o Senhor, e ali ele vê como ele está. Ali ele vê como está a nação, e ali ele é transformado, e o ministério dele tem um divisor de águas entre o período que ele viveu e o período que ele tem um encontro com Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, que era Saulo, no caminho de Damasco, no capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor, ele tem revelação realmente. É como Jó também, depois da enfermidade, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então a escola de Deus, ela tem fases de treinamento. Às vezes é só um conhecimento superficial, só um conhecimento de temor, e até que venha a revelação. A escola de Deus, ela vai treinar a nossa personalidade, nosso caráter, vai treinar o nosso emocional, porque Neemias vai enfrentar embates terríveis depois do capítulo 6, com Tobias, Gesem e Sambalate, né, lutando contra a reedificação dos muros. Então a escola de Deus vai treinar o nosso emocional, vai treinar o nosso psicológico, né, vai treinar se nós negociamos o santo, negociamos o ético, né, em função de termos benefícios. Na escola de Deus nós vamos ser provocados a deixar Deus, questionar Deus, saber se Deus está conosco ou não. Então, querido, saiba de uma coisa: de repente você está na escola de Deus. As pessoas costumam dizer, né, a escola da vida, porque elas não conhecem Deus. A vida pode ter suas escolas, sim. O tempo pode nos ensinar lições, sim, mas a escola principal é a escola de Deus. Deus está sempre falando, Deus está sempre apontando um caminho, Deus está sempre nos ensinando, e nós precisamos estar atentos, né? A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, aquilo que o Senhor está falando. Então, nas escolas de Deus, nós viveremos muitas fases. Mas o importante é que Deus está conosco nesse lugar. A tradução do nome Neemias, do hebraico, significa o que é consolado. O que é consolado, o que tem o Espírito Santo. E nós somos consolados. O Espírito Santo habita em nós, então nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos entender que às vezes, alguns momentos que estamos vivendo, pode ser a escola de Deus para um treinamento específico para aquilo que o Senhor nos tem chamado, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Fique com essa mensagem, medite nela, compartilhe essa mensagem para que outros sejam abençoados. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Graça e paz, paz, paz. Você está na escola de Deus.